O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá. Eu começo lendo o livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, que diz o seguinte: Então Jesus disse: Vão pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus. Isto é uma promessa daqueles que acreditam e aceitam Ele como seu Salvador e que forem batizados. Agora, hoje, nós vemos isso de certa forma banalizado, porque é o que mais vemos, as pessoas sendo curadas, supostamente sendo curadas, pessoas falando em línguas estranhas. Agora, como conciliar essa promessa de Jesus ao que nós vemos hoje? Será que de fato a promessa que foi dada realmente está acontecendo hoje? O que estamos vendo na televisão é isso que Jesus prometeu? Ora, ele disse que isso aconteceria e estamos vendo isso. Mas parece que hoje a gente não consegue acreditar muito nisso. Como entender isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar. Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, um programa onde você pode tirar as suas dúvidas ao vivo, mandando as suas perguntas, os seus questionamentos bíblicos, teológicos, religiosos, enfim, o que você quiser perguntar, nós vamos responder baseados na Palavra de Deus. E já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país e em outros lugares do mundo também. A você que nos assiste aí da Angola, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade, parte da África que acompanha o programa Na Mira da Verdade. Estamos ao vivo aqui, mandando um abraço especial a você, nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo, que nessa primeira meia hora está com a gente em conexão. Obrigado aí por vocês também participarem do programa. E a você que nos assiste através da TV Novo Tempo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado e dá licença. Já estamos entrando aí na sua casa para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quero cumprimentar meu amigo, professor Leandro Quadros. Está preparado, meu amigo, para estar na mira e se sair aí baseando apenas na Bíblia? Pois olha, meu amigo, é o nosso desejo, mostrar apenas o que a Bíblia diz. Prazer, meu amigo, estar com você novamente e com o nosso telespectador e ouvinte, internauta também. Espero que você se sinta bem, que Deus revele a você aquilo que você precisa aprender nessa ocasião. Vou mandar alguns abraços, como de costume. O primeiro abraço eu queria mandar a todos os amigos que estiveram presentes no 25º Encontro de Empreendedores Adventistas em São Luís do Maranhão. Que Deus guarde a vocês, meus irmãos, e que Deus os abençoe muito pelo grande espírito missionário que vocês têm para apressar a volta de Cristo. Um abraço também para a família Muniz, né? O seu Muniz, o amigo Muniz, o Tiago e a Poliana, que são de São Luís Maranhão, Deus os guarde. Um abraço para o Vidal e a sua família, bem como aos demais empreendedores de Belém, no Pará, que Deus abençoe a vocês. Um abraço para o Fernando Ritter e a sua esposa, parabéns, meus amigos, eles são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, parabéns pelo lindo bebê que vocês têm. Um abraço para o Newton Franz e para a LD.
Bordignon, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço para a Elisângela e a Elisete de São Luís, Maranhão. E o último abraço dessa noite é para a Paloma Policarpo, que é uma vendedora que nós conhecemos e que gosta muito do Na Mira da Verdade. Que Deus guarde a você, Paloma, abençoe a você nas suas atividades, na sua vida pessoal. E que Deus guarde a você, amigo telespectador e ouvinte, pelo seu carinho para com o programa Na Mira da Verdade. Muito bem, professor, nós já vamos começar colocando as perguntas na mira, mas também eu não posso deixar de mandar um abraço muito especial para a dona Cícera. A dona Cícera Andrade, aqui de São José dos Campos, também é uma senhorinha que não perde Na Mira da Verdade. A gente não pode deixar de dar esse carinho a você que nos assiste, a você que nos acompanha. Obrigado pelo carinho de sempre, quando nos encontra pela rua, as palavras de incentivo, de agradecimento e motivação. Muito, muito obrigado por vocês darem essa palavra de carinho com a gente. Nós nos sentimos privilegiados por Deus em ter a oportunidade de sermos instrumentos estragados, mas sermos usados por Deus para aprendermos da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Professor Leandro Quadros, vamos começar quente aqui, porque o assunto é interessante. Jesus fez uma promessa, como eu li aqui, que está em Marcos, no capítulo 16, precisamente no verso 17, ele já vai dizendo o seguinte: aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Professor, hoje a gente vê muito disso daí, passando na televisão, e muitas vezes a gente não consegue muito acreditar nisso. Mas olha só, Jesus disse que isso aconteceria com aqueles que o aceitassem e que fossem batizados em seu nome. Como é que a gente pode conciliar a questão do que Jesus falou e o que a gente vê hoje por aí na televisão, meu amigo? Olha, essa é uma pergunta, Tito, meu amigo, muito interessante, e vou respondê-la à luz da Bíblia. Antes, só lembrei de mandar um abraço para o meu querido pai. Ele me ligou há pouco. Meu pai, o João Martins de Quadros, que mora em Novo Barreiro, Rio Grande do Sul. Meu querido pai, que Deus continue abençoando você por ser um homem de Deus, de fé e de muita luta, viu? Deus te guarde. Eu vou analisar aqui o texto, Tito, que diz o seguinte: Marcos 16, aqui especialmente nos versos 17 e 18, diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Realmente Cristo prometeu dons espirituais e manifestações espirituais que acompanhariam a sua igreja para que as pessoas percebessem que realmente o poder de Deus estava atuando por meio delas. Entretanto, como Tito muito bem destacou, os milagres estão sendo banalizados. E por causa dessa banalização dos milagres e do uso indevido dos mesmos, muitas pessoas estão sendo enganadas por filosofias religiosas antibíblicas, porque muitas vezes a pessoa se depara com um milagre ou um sinal prodigioso e pensa o seguinte: nossa, é impossível que algo sobrenatural desta maneira não venha de Deus. Então o que tem acontecido? Eu tenho percebido que Satanás, que de acordo com 2 Coríntios 11, 14 e 15, ele tem poder para fazer tais sinais, Satanás tem falsificado muitos milagres de Deus para atrair pessoas para filosofias religiosas erradas. Então, por exemplo, a pessoa vai para uma igreja ou para uma filosofia religiosa qualquer que não é comprometida com a Bíblia, mas ela acaba recebendo um milagre. E aí ela pensa assim: nossa, isso não tem como não ser de Deus. Porém, eu gostaria de alertar a você, amigo que acompanha o Na Mira da Verdade, para um fato muito sério. Milagre pode sim evidenciar que uma pessoa está sendo usada por Deus, mas ao mesmo tempo ele pode evidenciar que a pessoa pode estar sendo usada pelo diabo. Vou ler para você alguns textos bíblicos rapidamente para irmos para outra pergunta. O primeiro deles se encontra em Apocalipse,
capítulo 16, versículo 14. Falando da atuação demoníaca nos últimos dias, veja do que os demônios são capazes de fazer. O que os demônios são capazes de fazer? São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui diz que os espíritos demoníacos realizam sinais miraculosos. Ou seja, Satanás pode realmente falsificar aquilo que Deus faz. E por isso, amigo que nos acompanha, seria muito importante que você não escolhesse uma denominação religiosa para tornar-se membro simplesmente pelo sinal ou pelo milagre, mas avaliar se a doutrina, os ensinos dessa referida igreja estão em total harmonia com a Bíblia. Outra advertência bíblica que encontramos a respeito está em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, verso 24, perceba o que Cristo disse. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Ou seja, os sinais ou milagres feitos pelos falsos profetas seriam tão sobrenaturais, coisas tão assim incríveis, que poderiam enganar até mesmo aqueles que pertencem ao povo de Deus. Por isso você e eu devemos ter muito cuidado. Além disso, eu acrescento para você o texto de Mateus 7, 21 a 23. Ali é dito que muitas pessoas no dia do juízo se perderão, mesmo tendo feito milagres em nome de Jesus, mesmo tendo falado em nome de Jesus e mesmo tendo expulsado demônios. Por quê? Essas pessoas falavam em nome de Jesus, mas não viviam de acordo com a vontade de Jesus. Deste modo, como que você e eu devemos reagir diante dos milagres, dos sinais que temos percebido na televisão e tudo mais? Eu não tenho dúvidas de que por causa da fé de muita gente sincera, de muita gente de grande fé em Deus, Deus acaba atuando em certos casos, obviamente, para curar este filho dele. Agora, você tem que ter cuidado porque há muitos falsos profetas fazendo certas coisas para que as pessoas se convençam que eles são de Deus. E aí eu gostaria de dar pelo menos 2 versos bíblicos para você avaliar e ver se esse indivíduo que faz milagres, ele se encontra em harmonia com tudo aquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, em Atos 5, verso 32, nós aprendemos qual deve ser a atitude daquele que realmente diz ser um mensageiro de Deus e que tem o dom de cura. Em Atos 5,32 diz assim: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Aqui é dito que o Espírito Santo é concedido àqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus está expressa em toda a Bíblia e resumida nos 10 mandamentos de sua lei, que de acordo com Êxodo 20, inclui inclusive a observância do 4º mandamento que ordena o repouso no 7º dia como um memorial, um respeito pelo poder criador de Deus. Então avalie, o indivíduo, ele está em harmonia com a palavra de Deus, ele ensina o povo a ficar em harmonia com a Bíblia ou a ficar contra os mandamentos bíblicos. Aí você já vai saber se é um falso profeta. Outro texto importante é o de Mateus, capítulo 7. E com este finalizaremos a resposta a essa questão no momento. Em Mateus 7, 15 e 16, Cristo diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Analise a vida do indivíduo
e veja se ele não é uma pessoa que prega uma coisa, mas pratica outra. Por mais milagroso que ele seja, ele é um falso profeta, não está sendo usado por Deus. E o último texto, eu lembrei de um texto agora que é fundamental. O verdadeiro dom de cura, amigo ouvinte, amigo telespectador, tem que ser acompanhado dessa característica de João 5,14. Aqui é dito assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Cristo curou uma pessoa que estava paralítica por 38 anos por causa de um estilo de vida errado, e quando Cristo cura, Cristo já dá um outro conselho, um conselho que o reeduca, o estilo de vida do enfermo. Jesus fala assim: olha, não peque mais, não cometa as mesmas coisas que você fazia para que a sua doença não volte e você fique pior ainda. O detalhe é que em muitas curas que percebemos na televisão, as pessoas não são reeducadas a abandonar um estilo de vida errado que as levou a ficarem doentes. E por isso muitos desses dons de cura apresentados na televisão ou no rádio são falsos, não vêm de Deus. Podem vir perfeitamente do poder de Satanás para iludir as pessoas, porque o verdadeiro dom de cura tira sim a enfermidade do indivíduo, mas reeduca o indivíduo para que tenha hábitos saudáveis, a fim de que a doença não volte mais. Então, avalie com muito carinho essas coisas que nós demonstramos para você na Bíblia e você não será enganado por muitos falsos profetas que têm saído aí pelo mundo afora. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do programa, basta você mandar as suas dúvidas, as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Você manda sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você também tem a chance de fazer a sua pergunta através das nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Pelo nosso blog, a Helenice Colli, de Eldorado, São Paulo, fez a seguinte pergunta. Professor, preste atenção aí, você está na mira agora. Olá, muito boa noite e parabéns por esse programa maravilhoso. Gostaria que o professor Leandro Quadros tirasse a minha dúvida. Se os livros de Enoque não são de inspiração divina, por que tem citações do livro em Judas, no livro de Judas? Será que apenas algumas citações são inspiradas? Como Deus o levou para o céu, seus escritos não deveriam ser inspirados? Olha aí, professor. A gente sabe que no livro de Judas tem uma citação onde fala do livro de Enoque. Só que a Bíblia não tem esse livro de Enoque. E a gente sabe que Enoque foi para o céu com Deus. Deus o levou para com ele. E por que os ensinos ou os escritos dele não são inspirados? Como é que você se sai dessa, velhinho? Muito boa pergunta. Primeiramente, o livro de Enoque foi escrito ali alguns séculos, não é? Antes de Cristo, ou seja, bem depois de Enoque, lá no princípio do mundo, ter sido levado vivo para o céu, de acordo com Gênesis 5:24. Antes mesmo do dilúvio, não é isso? Sim, exatamente. Então, o que acontece? O autor, que é um autor falso, colocou o nome de Enoque para dar uma credibilidade ao livro. Então, esse é chamado livro não inspirado, é um falso, é um pseudoepígrafo, um livro apócrifo que não faz parte da inspiração. Agora, por que há uma citação dele na Bíblia? É simples, porque Deus, ele atua na mente do profeta para que o profeta escolha, inclusive, citações de outros autores que venham a aclarar a verdade espiritual que Deus quer dar. E eu vou mostrar um exemplo disso na Bíblia. Lucas 1:1-4 diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Na introdução do seu evangelho, Lucas explica que ele escreveu o evangelho com base no que ele investigou. Ele investigou pessoas, ele tomou notas
e ele utilizou isso para compor o seu evangelho. Então Deus dá fontes extras para o profeta esclarecer, clarear melhor certas verdades. O livro de Enoque não é inspirado, mas como aquela citação era correta, então Deus inspirou Judas a pegar aquela citação e a colocar na sua carta, porque ela continha algo verdadeiro. Isso não torna o livro de Enoque inspirado, apenas demonstra que aquela citação era verdadeira. E, portanto, no processo de inspiração, Deus pode perfeitamente orientar o profeta a pegar uma fonte além daquilo que está na Bíblia para ilustrar melhor algo, desde que esteja, obviamente, em harmonia com as Escrituras. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo Facebook. Participe, acesse o nosso Facebook, namiradaverdade.nt, e manda sua pergunta. Quem mandou foi o Leonardo Aguiar, e essa é boa, meu amigo. Quero ver como é que você se sai, porque essa é daquelas perguntinhas capciosas, preste bem atenção. Tenho me deparado muito com um personagem misterioso na Bíblia, chamado Melquisedeque, que parece não ter genealogia e aparenta algo de sobrenatural, a ponto de muitos o compararem a uma personificação de Jesus. Afinal de contas, quem é Melquisedeque? E aí, professor, esse realmente é um personagem que me intriga. A gente lendo a palavra de Deus ali, a gente vê que onde fala sobre a ordem de Melquisedeque, um sacerdote dos sacerdotes. Afinal de contas, o que a Bíblia está querendo dizer quando menciona Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Vamos lá, a dúvida desse nosso telespectador diz respeito especialmente a Hebreus capítulo 7, verso 3, que aqui diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. A dúvida é, como que Melquisedeque pode ser uma pessoa natural, se aqui é dito que ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia e nem princípio? Na verdade, amigo telespectador, o autor diz que Melquisedeque não possui genealogia, não porque ele fosse alguém sobrenatural, mas porque como Melquisedeque não era parte do povo de Israel, eles não tinham conhecimento da origem familiar de Melquisedeque. É só por isso. O texto não insinua que ele seja um ser sobrenatural ou uma personificação de Cristo. Simplesmente não há genealogia, porque por ele não ser da tribo de Israel, o autor que escreveu Hebreus não conhece a origem de Melquisedeque. Agora, quando vamos para Gênesis 14, percebemos que apesar das poucas informações que temos sobre este personagem, as informações que temos são suficientes para nos mostrar que ele não era um ser sobrenatural. Então nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 14, se eu não estou enganado, é o versículo 20. Vou dar uma olhada aqui. Isso mesmo. Gênesis 14, vou ler a partir do verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então aqui nos dá duas informações sobre Melquisedeque. Primeiro, ele era rei de Salém, que depois veio ser a Jerusalém, e depois ele era também sacerdote do Deus Altíssimo, e foi a ele que Abraão devolveu o dízimo. Então esse texto nos mostra que apesar das poucas informações, ele era rei de Salém e sacerdote de Deus. Por não ser hebreu, não se tinha conhecimento de sua genealogia. Ok, professor, muito bem. Chegou uma pergunta aqui pelo Twitter que eu não tinha visto isso na Bíblia ainda, meu amigo. Opa. Agora vamos colocá-la na mira. O que você vai dizer sobre esse negócio? A pergunta é o seguinte: o Gilvan Moraes pergunta o seguinte: quem matou Golias? Ora,
Desde criancinha, a gente aprende que quem matou Golias foi Davi. Girou, 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 tacou uma pedra e matou Golias. Mas olha o que está dizendo aqui na Bíblia. Isso eu não tinha reparado, professor. Preste atenção. Em 1 Samuel, no capítulo 17, 50, deixa eu ver aqui, abrir 1 Samuel, está dizendo que então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim, Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Isso é o que nós conhecemos. Agora, em 2 Samuel 21, o verso 19, diz o seguinte, professor. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia está dizendo aqui? Uma hora ela fala que é Davi, outra hora fala que é Elanã. O que é isso? Boa essa pergunta. Os eruditos têm explicado pelo seguinte: como essa é uma outra batalha, veja, não é a mesma batalha em que Davi estava, não é? Houve uma outra batalha entre os filisteus. Então, simplesmente havia um outro personagem com o nome de Golias, não é? Então, Davi matou aquele que seria o desafiador, o que vinha desafiando, blasfemando contra o nome de Deus. Davi deu uma pedrada nele, depois cortou-lhe a cabeça, e depois na outra batalha tinha obviamente outras pessoas com o mesmo nome. Então não é uma contradição, simplesmente é um outro personagem que tinha o nome do outro Golias também. Ok, professor, muito bem. Agora aqui a perguntinha que chegou pelo SMS, que afinal de contas, que pelo jeito aqui não para de chegar perguntas. Obrigado pela sua participação. Quem mandou aqui, deixa eu ver se tem o nome, é o Laércio, de Araraquara, São Paulo. Ele diz o seguinte: há uma citação na Bíblia que Jesus convida alguém para segui-lo e a pessoa responde que iria após enterrar o parente que morreu. E Jesus responde: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você poderia explicar isso? Olha aí, professor, por que Jesus disse isso para aquela pessoa quando ele chamou, convidou para segui-lo, e a pessoa preocupada ali em enterrar o seu parente, e Jesus falou: deixe que os mortos enterrem os seus mortos? Como entender isso? O que Jesus estava querendo dizer, professor? Jesus naquele momento ele estava sendo um pouco egoísta, querendo que tudo viesse para ele? Como é que é? Muito boa essa pergunta. Aqui em Mateus 8, 18 a 22, que se encontra esse relato. E aí eu vou ler os versos 21 e 22, que dizem o seguinte: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Na verdade, aqui o discípulo estava dando uma desculpa. Jesus estava convidando as pessoas para segui-lo e esse discípulo deu a seguinte desculpa: olha, Senhor, o meu pai, eu queria enterrá-lo antes de ir. Mas o pai dele não estava morto ainda. Ele queria esperar o pai morrer para depois seguir a Jesus. E aí Jesus, obviamente, não foi a favor disso. Quando nós conhecemos a Jesus, temos que aceitá-lo e segui-lo imediatamente. Não deixar para depois. E aí Jesus falou o seguinte: olha, deixe que aquelas pessoas que são mortas espiritualmente por não me aceitar e que enterre o seu pai caso ele venha a morrer. Então ele está dizendo o seguinte: deixe que os mortos espirituais, deixe que aqueles que não me conhecem se preocupem com o enterro do seu pai depois. Enquanto isso, você vem e segue. Então Cristo não estava incentivando a deixar o pai de lado. Pelo contrário, estava incentivando o discípulo a segui-lo antes do pai dele morrer. Porque quando Cristo nos chama, precisamos aceitar o seu chamado imediatamente. Muito bem, professor. A próxima pergunta, aqui pelo SMS também, quem mandou foi o Júlio de Maceió. Ele diz o seguinte: haverá mesmo um decreto dominical? O que é isso, decreto dominical? E pelo Facebook, deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, o Matheus Souza diz o seguinte:
Olá, meu nome é Matheus, sou de Santa Helena de Goiás e minha pergunta é, em Apocalipse fala sobre o sinal da besta. Se o sinal da besta é o domingo, como é que não poderemos comprar no domingo se o intuito é fazer com que os servos de Deus não guardem o dia do Senhor, o sábado? Então, se os comércios devem ficar abertos no sábado e nos outros dias fechados? Sou da Assembleia de Deus e comecei a ver a Novo Tempo e me identifiquei com a verdadeira verdade, principalmente do sábado. Duas questões relacionadas com o domingo. O decreto dominical é o domingo e o que quer dizer esse decreto? Tem alguma coisa a ver com comprar e vender? Essas duas perguntas, a gente vai saber logo depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 10 horas e 3 minutos, seja muito bem-vindo, este é o programa Na Mira da Verdade, nós estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança, e é onde você pode fortalecer a sua esperança de que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar. E aqui no programa Na Mira da Verdade, nós temos o prazer de mostrar a você essas verdades bíblicas. Se você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, tenha coragem de responder. Participe do programa. Para participar, basta você mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. É bem fácil, 98151 0101. Você manda a sua pergunta, que ela chega aqui na hora pra gente. Ou então, você pode, através das redes sociais, formular a sua pergunta e mandar pra gente. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e no nosso blog, que além de você mandar as suas perguntas, você pode ainda ver o conteúdo que ali colocamos sobre doutrinas, sobre debates, sobre apologética, enfim, assuntos que vão fazer você compreender mais a palavra de Deus e aprender mais sobre esse livro sagrado. Além de você aprender, você pode ainda ganhar um presente. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, gratuita, que vai chegar na sua casa. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, você vai ver a imagem desta revista, você clica nela e você vai ser direcionado a um lugar onde você vai preencher os seus dados postais para que a revista chegue aí na sua casa. Isso aqui não é apenas uma revista, é um curso bíblico. São 16 lições apresentando os assuntos do tempo em que vivemos, o tempo do fim. Se você quer saber o tempo que a gente está vivendo e se você quer saber o que a palavra de Deus nos orienta para esses últimos dias da nossa história, peça a revista Verdades para o Tempo do Fim. Eu tenho certeza que você vai se impressionar com o que a Bíblia fala sobre os dias em que vivemos. É grátis, você não paga nada, é só acessar o nosso blog e pedir a sua revista. Bom, no bloco anterior, nós fechamos aqui com duas perguntas relacionadas ao domingo. Pelo Facebook, o Mateus diz o seguinte: em Apocalipse fala sobre o sinal da besta. Se o sinal da besta é o domingo, e aqui no nosso SMS, o Júlio de Maceió fala o seguinte: haverá mesmo um decreto dominical? Se o decreto dominical ou se o número da besta está relacionado com o domingo e também haverá esse decreto por parte da besta, como é que poderemos comprar no domingo se o intuito é fazer com que os servos de Deus não guardem o dia do Senhor, o sábado? Então, os comércios deverão ficar abertos no sábado e nos outros dias fechados? Não, não é isso. Mas o que é? Afinal de contas, professor, a Bíblia fala de um selo, o selo de Deus e o selo da besta. E relaciona isso, a gente consegue chegar à conclusão de um dia, o domingo. E também fala de um decreto que vai haver, onde você poderá comprar e não comprar. Onde é que tem toda essa história, professor? Que história é essa? Vou ler aqui rapidamente alguns textos para ajudar o nosso telespectador a compreender isso. O primeiro deles se encontra em Ezequiel capítulo 20, verso 20, que diz assim: santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus demonstra que o sábado é um selo de identificação entre Deus e o seu povo. Isso nos leva a concluir que se Deus tem um selo de identificação e que a besta também terá um selo de identificação,
Este sinal da besta será algo oposto ao selo de Deus. Obviamente, envolverá a observância de um falso dia de guarda. A conclusão que chegamos de que haverá realmente um decreto obrigando os cristãos a observarem o domingo no lugar do sábado, encontramos aqui em Apocalipse capítulo 13. Vou ler para você os versos 16 e 17 que dizem assim: Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é dito que o sinal da besta atrapalhará as pessoas de terem atividades comerciais. Não poderá comprar e nem vender em qualquer outro dia da semana, porque o domingo se tornará o dia obrigatório. Hoje, o domingo não é o sinal da besta. Pelo contrário, muitos filhos de Deus sinceros observam o domingo sem saber que ele é um falso dia de guarda. Agora, quando for dado esse decreto dominical, quando houver a união do papado com os Estados Unidos, que são os dois poderes representados pela besta em Apocalipse 13, segundo interpretação protestante até bem antiga, aí haverá um decreto dominical. Por isso, é importante que você observemos o sábado como o dia do Senhor, para que nós possamos ter o selo do Deus Criador no nosso coração. Eu gostaria de indicar algumas literaturas para você se aprofundar neste assunto, porque é um assunto, obviamente, muito amplo e eu não poderia abordá-lo em pouco tempo. A primeira obra que eu gostaria de indicar é a obra O Grande Conflito. Vamos ver se eu encontro este livro, está aqui. A obra O Grande Conflito, da escritora cristã Ellen White, é uma obra fundamental que mostra o conflito entre o bem e o mal do início ao fim e apresenta, por exemplo, essa questão do decreto dominical. Por exemplo, aqui no capítulo, vou ver qual é o capítulo para lhe mostrar. Aqui no capítulo 25 e também no capítulo 26, tem dois trechos que falam assim: a imutável lei de Deus e restauração da verdade. Aqui você vai perceber, nesses capítulos e também no restante do livro, detalhes históricos realmente da possibilidade da existência de um decreto dominical. E um outro livro que eu recomendo é Apocalipse 13, escrito por Mervyn Moore. Você pode adquirir esses dois materiais com a editora Casa Publicadora Brasileira pelos contatos que você vê aí na sua tela. Este livro de Mervyn Moore apresenta evidências fortíssimas e históricas de que realmente o papado e os Estados Unidos da América têm interesse de promover uma união religiosa e, obviamente, o domingo fará parte dessa união religiosa. Então, leia esses dois livros e você vai se aprofundar nessa questão profética que será muito importante para os últimos dias. Muito bem, professor. Eu queria só mandar um recadinho aqui. Eu acabei de receber um SMS, um torpedinho, direto de Dallas, nos Estados Unidos. Quem está ligadinho com a gente lá é o Leonardo e a Roberta, e manda um abraço a toda a igreja brasileira aqui de Dallas. Um abraço a vocês que estão... Leonardo é um amigaço da gente, viu? Olha aí, rapaz, ele está ligadinho aqui no Na Mira da Verdade e manda um abraço aí para a igreja de Dallas. Obrigado aí por vocês acompanharem o programa direto de Dallas, nos Estados Unidos. A próxima pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o Davi Dias. Ele diz o seguinte: Tito, joga essa bomba na mão do Leandro. Professor, você está na mira, meu amigo, então a bomba vai cair na sua mão. Preste bem atenção. A pergunta é a seguinte: em Mateus 24:30, diz que o Filho do Homem aparecerá no céu. Só que no versículo 34 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. E Paulo ainda diz que o Evangelho foi pregado ao mundo, no mundo todo em seu tempo. Por acaso Jesus voltou pela segunda vez no tempo dos apóstolos? Que texto é esse que fala, que Jesus diz aí que passaria
passaria o tempo ainda e que não morreria e ele voltaria. Que história é essa daí? Aqui é o seguinte, precisamos entender, amigo telespectador, que o capítulo 24 de Mateus, ele tem dois tipos de sinais referentes ao fim do mundo. Mas podemos considerar o capítulo 24 de Mateus um capítulo profético? Sim, é um capítulo profético e tem dois tipos de profecias. O primeiro grupo de profecias se refere às profecias que indicam a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O outro grupo de profecias indicam os sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo. Então, quando Cristo diz que muitos na geração estariam vivos quando as coisas acontecessem, são os sinais referentes à destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Então, muitos a quem Cristo falou isso aqui estavam vivos quando Jerusalém foi destruída e puderam ver o cumprimento deste sinal, que era um dos sinais do tempo do fim. Agora, Cristo no verso 34 não se refere a todos os sinais do capítulo 24. Há uma mistura de sinais. Sinais referentes à destruição de Jerusalém e sinais que antecedem a segunda vinda gloriosa de Cristo. Então, leia todo o capítulo 24 de Mateus e você perceberá claramente a distinção entre esses dois tipos de sinais. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso blog, só que essa pergunta chegou a semana passada, mas eu fiz questão de pescá-la lá no finalzinho, antes de começar o programa, e coloquei ela aqui agora para a gente responder. Quem mandou foi a Ana Arouca, ela é de São Paulo, e ela diz o seguinte: olá, Tito e professor Leandro. Comecei a conhecer a Novo Tempo e o programa de vocês há poucos dias. Não sou de nenhuma igreja, mas gostei de como vocês fazem esse programa. Obrigado aí pelo seu carinho. E por isso tive coragem em fazer uma pergunta simples. Queria saber o que vai acontecer com as famílias se elas forem para o céu. Vão continuar sendo família e lembrar de tudo o que aconteceu aqui na Terra? Muito obrigado e parabéns pelo programa, Ana Arouca. Obrigado por você sentir a coragem de mandar a sua pergunta para a gente. E se você que está nos assistindo ainda talvez não teve coragem de fazer a sua pergunta, faça aí a sua pergunta, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e ela poderá estar na mira da verdade. Professor, como é que a gente pode atender essa nossa irmã sincera que está conhecendo a Palavra de Deus através do programa Na Mira da Verdade e a TV Novo Tempo? Vamos lá, amigo Tito. Amiga Ana, muito obrigado, viu, por sua pergunta. É uma honra para nós sabermos que você aprecia o Na Mira da Verdade. Eu vou responder primeiro a sua segunda pergunta. Vamos nos conhecermos no céu? Aqui em Mateus 8,11, Jesus diz assim: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse texto diz que nós vamos conhecer personagens bíblicos como Abraão, Isaque e Jacó. Então, se vamos conhecer, será muito tranquilo e fácil reconhecermos aqueles que já conhecíamos. A transformação pela qual passaremos, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55, não fará uma espécie de lavagem cerebral. Deus vai preservar a nossa identidade, de modo que nós vamos reconhecer, sim, as pessoas que nós amamos. Quanto à questão familiar, eu vou lhe dar um outro texto bíblico. Esse texto é o de Mateus, capítulo 22, verso 30. Ali Cristo diz o seguinte, que na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, porém são como os anjos no céu. Esse texto diz que as famílias não deixarão de existir, mas que Deus criará um padrão familiar superior ao nosso. Ali é dito que nós seremos como os anjos, ou seja, nós seremos uma família universal. Além de termos os nossos familiares aqui de sangue, não é? Que cultivamos, com quem cultivamos o amor e o companheirismo neste mundo, nós vamos ter também agora os anjos como membros da família. E aí todos seremos membros de uma família universal. Então leia Mateus 22, 30 e João 8, 11 e suas dúvidas serão esclarecidas neste ponto. Muito bem, professor Leandro Quadros. Eu estou vendo aqui a próxima pergunta,
mas já já eu coloco essa que eu estou lendo na Bíblia aqui. Eu quero colocar uma que chegou aqui pelo SMS, deixa eu ver se tem um nome, tem. O Robson de Guarulhos, ele pergunta o seguinte: boa noite, professor e Tito. Gostaria de saber se realmente existe transferência de unção? Pois muitos pastores ensinam que se você recebeu a unção de Deus, o Espírito de Deus, você pode transferir para alguém ao seu lado. Me tirem essa dúvida. Professor, que história é essa de transferência de unção? Isso pode acontecer? Olha, desconheço um texto bíblico que apoie esse tipo de coisa. Por exemplo, há um texto aqui que não fala, obviamente, da unção em si, mas há um texto que, ao falar do juízo, demonstra que cada um é responsável por suas ações e que, portanto, eu não posso transmitir a minha bênção a alguém que não está disposto a recebê-la. Por exemplo, em Romanos 14:12 é dito assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, a salvação é algo individual. Eu não posso me salvar por outra pessoa, ou melhor, salvar outra pessoa no lugar dela, e assim eu também não posso ungí-la com o Espírito Santo por meu intermédio, se a pessoa assim não quiser. Então, sinceramente, a princípio eu percebo que esta prática desse referido pastor é uma prática antibíblica. Ok, a próxima pergunta aqui que eu estava vendo na Bíblia chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Josué Soares, ele é de Congonhas, Minas Gerais, e a pergunta dele é a seguinte: em João 15,16 diz, não, olha aqui, João 15,16 diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pediram em meu nome. E ele pergunta o seguinte: não há uma ideia aqui de acepção de pessoas e de predestinação? Nesse texto não dá a ideia de que Jesus estava escolhendo as pessoas e, quem sabe, predestinando-as? Como é que é, professor? Não, pelo seguinte, querido, aqui quando Jesus fala que ele nos escolheu, ou que ele também escolheu os apóstolos para serem apóstolos, isso não exclui pessoas da salvação. Quando Deus escolhe pessoas para funções específicas, como por exemplo, ele escolheu, dentre muitos discípulos, 12 apóstolos. Isso não significa que a escolha de Deus automaticamente exclua as outras pessoas da salvação. Por quê? Pelo seguinte, no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, você percebe que a salvação é oferecida de maneira universal. Então, em João 3,16 é dito o seguinte: porque Deus amou ao mundo, ou seja, não amou apenas alguns escolhidos, alguns predestinados, amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus elege alguém para uma função específica, essa eleição em si não exclui as pessoas da salvação. Deus pode excluir a pessoa de executar a função para a qual ele chamou outra, mas para a salvação não. Até mesmo porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o texto é muito claro em dizer o seguinte: 1 Timóteo 2, 4, eu tinha aberto em 2 Timóteo. 1 Timóteo 2, 4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, definitivamente, a eleição de Deus para certas funções não exclui outros da salvação. Muito bem, professor. Temos ainda 5 minutinhos e eu queria colocar mais uma pergunta aqui que chegou pelo Facebook. Os nossos jovens são sempre ligados, conectados com a gente. Essa aqui é uma pergunta de um jovem e vamos ver aí como é que você sai, professor. O Wanderson Marcelino diz o seguinte: coloca essa aí, Tito. Professor Leandro Carlos, em um programa anterior, o senhor falou que a principal razão para não irmos ao cinema é para não ser pedra de tropeço. Mas podemos ser pedra de tropeço de várias formas.
Então, as mulheres não podem usar calça, pois para muitas cristãs usar calça é pecado, é uma pedra de tropeço. Então, nós homens não podemos jogar bola, pois para outros cristãos jogar bola também é pecado, é uma pedra de tropeço. Se formos levar em conta isso, professor, então não podemos fazer quase nada, pois sempre que você fizer algo, alguém vai discordar e dizer que é errado. Quero ver você sair dessa, professor. Olha aí, ó. O jovem já conhece até o nosso chavão aqui, professor. Como é que você sai dessa aí? Você disse num programa anterior aí, alguns programas atrás, que o não ir no cinema era apenas porque poderia estar incomodando o seu irmão. Afinal de contas, pode ou não pode ir no cinema o cristão? Primeiramente, querido jovem, temos que fazer a diferença entre não sermos pedra de tropeço e contribuirmos para a ignorância das pessoas. Então, por exemplo, nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. Agora, ao mesmo tempo, eu não devo também cultivar a ignorância das pessoas. Então, se eu tenho na Bíblia claramente a revelação de que o princípio de pureza cristã do vestuário, de acordo com 1 Timóteo 2, 9 e 10, não está relacionado à roupa, se é calça ou saia, mas Deus se preocupa com que a roupa, seja saia ou seja calça, seja pura e modesta, então isso é tão claro na Bíblia que eu preciso me adequar ao princípio bíblico e não me adequar a certas crenças particulares da pessoa, porque eu vou estar estimulando-a à ignorância. Então, uma coisa é eu não fazer a pessoa tropeçar, outra coisa é eu motivar a pessoa à ignorância. Um outro aspecto importante, quando eu falo da questão do cinema, eu não uso apenas este argumento, né? Esse para mim não é só esse o argumento. Quando eu falo da relação do cinema, eu procuro demonstrar para as pessoas que se nós nos detivermos apenas em ir ou não a um local, nós vamos estar coando o mosquito e engolindo o camelo. Sabe por quê? Porque o princípio bíblico que nós devemos considerar é o de Filipenses 4:8. E se eu e você considerarmos o princípio de Filipenses 4:8, talvez não consigamos assistir nem 5% dos filmes que assistimos em casa. Porque Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por isso, eu considero todas essas coisas para instruir a pessoa de que ela realmente deve ter princípios norteadores na escolha de um bom filme. Eu prefiro enfatizar esse aspecto, mas ao mesmo tempo, como eu afirmei, não fazer alguém tropeçar é diferente de eu contribuir para a ignorância de certas pessoas em assuntos que são claramente bíblicos. Muito bem, professor. E eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço especial às pessoas que nos vieram conhecer aqui pessoalmente, ver o programa ao vivo. Um abraço à Letícia, dá uma olhadinha para a câmera ali, dá um tchauzinho para eles ali, ó. A Letícia, o André, o Marcelo, o Miqueias, que vieram nos acompanhar aqui, sejam muito bem-vindos. E se você um dia quiser conhecer a Novo Tempo, vem aqui e fale com a gente. Quem sabe você vai ter a chance de assistir o programa Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, o nosso tempo já acabou, rapaz, e temos que ir embora. Mas terça-feira a gente está junto de novo para colocar você mais uma vez na mira da verdade. Pela graça de Deus, amigo. Deus te abençoe. Um abraço, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. E nunca se esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.